Olá. Eu queria começar, para quem tá aqui e segue a Débora, você já deve conhecer o trabalho dela, mas quem está aqui, que está seguindo a gente no Melbs, obrigada pela confirmação. Eu queria apresentar essa pessoa fantástica, a Débora vai me corrigindo se eu falar uma coisa errada aqui, mas do que eu fui lendo e aprendendo sobre a Débora, ela é consultora educacional, educadora bilíngue, tem uma experiência incrível como professora de música, e como professora em escolas bilíngues, isso por mais de 14 anos, quase 15 anos que ela está nessa área. Ela fez várias pesquisas na área do bilinguismo, da aquisição de linguagem, identidade cultural, olha que interessante, a neurociência, a literácia, nesse sentido de aprender a ler e escrever em contextos bilíngues. A Débora tem bacharel e mestrado pela USP, e tem também, além disso, uma licenciatura em pedagogia, para ter toda essa bagagem pedagógica no ensino bilíngue. E agora ela está em Portugal, trabalhando numa escola internacional, tem vários certificados na área do ensino, é cofundadora do projeto Ampliando Horizontes Educacional, que é uma companhia que oferece desenvolvimento profissional para professores bilíngues. Então, se você está aqui, é professor bilíngue, ela é a pessoa que você deve procurar, porque ela dá um suporte incrível e ela tem um diferencial, porque ela usa a ferramenta da música para trazer o diferencial de como você pode ensinar com... você pode realmente ensinar o bilinguismo com profundidade. Legal, recebemos uma confirmação aqui, que no YouTube está dando para ouvir bem também. Muito obrigada, Luciano. Então, beleza. Então, além de tudo isso, a Débora é mãe de 2 crianças bilíngues. Se você está aqui e você é mãe ou pai e está querendo dar esse ensino bilíngue para os seus filhos, ela é uma pessoa que também é uma grande referência nisso. Então, Débora, muito obrigada de verdade por estar aqui. É um prazer ter você com a gente e vamos começar a falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua história. Estou doida para compartilhar. Agradeço, Anne, pelo convite, né? E foi muito bacana, assim, essa nossa preparação para esse momento, né? Que já deu para a gente conversar um pouquinho e saber, né? Conhecer um pouquinho melhor o trabalho uma da outra, que é muito bacana. E eu tenho acompanhado o seu trabalho e esse foco com as crianças e as famílias, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, tudo, ela traz uma leveza, né? Para as pessoas, né? Para as famílias, para ter esses momentos leves e de aprendizagem também, né? A gente considerar que esses momentos eles são muito ricos e só de você ter esse foco que você traz, né? Para as famílias trabalharem com as suas crianças como o exemplo, o modelo para as crianças nessa aprendizagem, né, do idioma pela música. Isso é muito bacana, é muito interessante esse seu trabalho. Obrigada. E eu espero que ele vá muito longe, porque as pessoas precisam disso também, né? Sim. E principalmente nesse momento, assim, essa leveza que a gente precisa, né? É verdade. Obrigada, Débora. Obrigada mesmo. Espero que o nosso trabalho vá longe e que a gente possa ajudar muitas pessoas com isso. Então, eu queria te perguntar, como eu falei aqui no início, a Débora ela tem quase 15 anos na educação bilíngue. Você inicialmente tinha formação em música, né? Tinha experiência como música e como professora de música, e quando você se formou, você caiu na educação bilíngue, não é? Como é que foi isso? Você pode contar um pouquinho como é que foi a sua história, como foi essa experiência, o que te fez ficar na educação bilíngue por tanto tempo? Eu estava no 3º ano da faculdade quando eu recebi era na época do Orkut ainda. Eu vi uma postagem lá num grupo sobre necessidade de professor de música com inglês fluente. Legal. E eu já tinha feito o curso de inglês, eu aprendi inglês em escola de idioma. Eu tinha comecei aos 9 anos e com 15 anos eu já tinha tirado uma certificação. Eu fiz o TOEFL na época. E aí meu inglês estava lá parado. Quando eu vi professor de música, que podia estar cursando ainda, né, a licenciatura, com inglês fluente, falei assim, vamos ver o que dá, né? Fui lá fazer a entrevista e passei. E aí eu comecei a trabalhar numa escola bilíngue,
na Maple Bear, na primeira Maple Bear da capital de São Paulo. Uau. E eu tinha uma tarde que eu ficava lá e dava aula para as turmas, era só educação infantil. Uhum. E aí eu me apaixonei por isso. E ao mesmo tempo que eu me apaixonei, eu me desesperei. Porque eu não tinha conteúdo, né? Eu não sabia repertório em inglês, além daquelas musiquinhas bem básicas, né? The Wheels on the Bus, Old MacDonald Had a Farm, Twinkle Twinkle Little Star. Esse era o meu repertório inicial, né? E aí eu comecei a pesquisar, a tentar entrar em contato com as pessoas para elas poderem me ajudar a formar, né, esse repertório e, enfim, Sim. melhorar minhas aulas de música. E aí, para fazer o meu TCC, eu, então, comecei a estudar o bilinguismo. Então, eu estudei a formação de professores de música que atuavam em escolas bilíngues e internacionais. E aí eu já comecei a me encantar muito por esse universo. E depois eu continuei almejando esse sistema, né, digamos assim. Então, eu continuei estudando. E aí, em 2009, eu entrei numa escola que é a primeira escola bilíngue, uma das primeiras, uma das pioneiras. E eu fiquei quase 7 anos lá. E aí eu entrei no mestrado, fiz o mestrado já pensando um pouquinho mais nas questões da aula em si, né? Então eu falo um pouco de planejamento, falo da questão da identidade cultural, da formação de sujeito e qual a influência da música nesse processo, né? Então como que a música pode ajudar neste processo de aquisição de língua ou aprendizagem de língua, dependendo do teórico que você segue, você vai ter ou uma nomenclatura ou outra, né? E eu estudei um pouquinho isso e comecei a aprofundar. Aí os anos passaram, eu comecei a me aproximar muito dos alunos das crianças e dos professores de kindergarten e primeiro ano. E aí eu comecei a me apaixonar pelo processo de alfabetização. E aí eu fui atrás de estudar mais, aí foi quando eu decidi fazer a pedagogia. Legal. E aí foi quando eu comecei a sentir que o meu trabalho só na aula de música, ele estava ficando um pouco apertado, eu precisava expandir mais. E aí foi quando eu realmente fui mais atrás dessa coisa do processo, né, de alfabetização e letramento, e decidi sair um pouquinho da música, mas a música nunca saiu de mim. Então eu continuei usando a música, não tem como. Continuei usando a música dentro, né, pensando nesse processo todo. E aí, em 2018, eu vim para Portugal e a empresa, né, a consultoria, ela ganha um peso maior e eu começo a fazer mais formações de professores. E chegou uma hora que eu também falei, eu preciso voltar para a sala de aula. Daí foi quando eu decidi aplicar para a escola internacional que hoje eu trabalho. E eu estou juntando tudo isso, né? Nesse estado onde eu estou, o que eu sou hoje, né? É tudo isso. Assim, a formação de professor, é a música, é ser mãe de 2 crianças, e tentar entender também esse processo deles, né? E a questão da aprendizagem da língua aqui também, né? Como que é o português aqui e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas é isso, assim, eu fui sugada, por conta do Orkut, eu fui sugada para esse mundo do universo da educação bilíngue e eu não consigo sair mais, assim, porque é impressionante as possibilidades, né, a abertura que a educação bilíngue, a escola bilíngue e a educação bilíngue, o bilinguismo dentro de casa e na sociedade, o quanto isso só favorece a formação dos indivíduos, né, dos sujeitos. Então, é muito... assim, eu não consigo ver uma coisa negativa nesse processo, né? São muitos benefícios, né? Tanto cognitivos e, enfim, né? São muitas coisas. Então, essa é um pouquinho, assim, da trajetória Débora na educação bilíngue, na música e tudo mais. E que te fez se tornar essa pessoa com tanta vivência, né? As circunstâncias foram te levando a expandir tudo que você já sabia da música, o benefício que você podia trazer para a música, para o bilinguismo, você trouxe. E aí você aprendeu como é que eu posso conectar a música para poder ensinar melhor, para aprender realmente no contexto bilíngue. Deixa eu fazer uma pedagogia, deixa eu aprender a ensinar melhor as crianças. Como é que eu faço isso agora? Como é que eu faço para ajudar professores a fazer isso? E aí você começou a expandir para essa área também.
e aí você teve as suas crianças, e aí como é que eu agora penso como mãe, educadora bilíngue. Então, isso te deu um conhecimento muito vasto, e por causa disso você pode ajudar muita gente, isso é muito legal. Sim, eu espero realmente, assim, hoje eu passei por uma fase, assim, de querer autoconhecimento mesmo, de, né, olhar para dentro e tudo mais, e perceber É qual bom. é a minha função, qual é a minha posição, o que eu sou no mundo, né, o que eu sou pro mundo. E daí, eu acho que é isso, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ávida por conhecimento. Eu leio, eu estudo, eu vou atrás, eu sou curiosa, eu sou a louca dos cursos, né, sempre que dá eu tô fazendo um curso, porque é isso, assim, né, conhecimento expande e É isso consolida, mesmo. né? Então, quando você faz essas relações entre as áreas, é muito interessante, é muito bacana. Dá uns problemas, porque às vezes, né, você fala assim, meu Deus, é muita coisa, socorro. Eu Mas sou uma só. quando a gente consegue, né, dar o foco e tal, é bem bacana. E uma das coisas que eu tenho recentemente, assim, pensado bastante é justamente nessa questão do uso da música como potencializadora, né? Não usar a música por somente distração, relaxamento. A Só música também, passivamente, né? exato. A música tem essa função também, né? Ela Sim. tem esse poder de acalmar as pessoas, de relaxar, de desligar um pouquinho, mas ela também tem o poder contrário, né? Você também consegue jogar a chavinha ao contrário, então você consegue colocar foco, né, num trabalho por conta da música, né, numa atividade e tudo mais. Então é muito interessante, assim, estudar a música e pensar como que a música funciona cognitivamente e tal, também é muito bacana. E então, falando nisso, né, você, inclusive na sua dissertação de mestrado, você aborda como que a música é uma forma de linguagem e como que você pode sim usar a música como um veículo poderoso para o desenvolvimento de linguagem, para o aprendizado de idiomas. Você podia falar um pouquinho sobre isso, como é que isso funciona um pouco na cabeça da criança e como é que você pode usar para ensinar música, para ensinar melhor o inglês? Sim. Com o desenvolvimento das pesquisas neurocognitivas, né, com os exames de imagem, essas coisas, a gente conseguiu, eu nunca fiz esse tipo de pesquisa, né, mas os A pesquisadores gente conseguiram estuda. perceber o quanto o cérebro, quando ele está em contato com música, mesmo que seja um contato passivo, né, a música ativa diversas regiões no cérebro, né? Então, se você está estimulando várias regiões dentro do cérebro, significa que você está potencializando o uso, né, do seu cérebro, porque a gente, né, dependendo da linha teórica também, né, você tem aqueles estudos que falam, que você só usa 10% da sua capacidade cognitiva, né, que você, né, você tem, sei lá, quantos bilhões de neurônios, mas que você perde e tudo mais, dependendo da área, né. Quando você tem essa possibilidade de potencializar esse uso, né, quando você estimula todas as áreas do cérebro, né? Quando você ouve música, você estimula a área motora, né? Automaticamente você vai pensar em, né? Dificilmente as pessoas ouvem uma música e não seguem de alguma maneira, né? O movimento, tal. Isso é porque ativou o sistema motor. Você tem uma relação com as áreas de linguagem, né? Muito forte, porque, né? Como você comentou, na minha dissertação eu falo sobre música como linguagem, porque dependendo da linha teórica, ele vai falar assim, não é linguagem porque você não tem uma comunicação específica, né? Você não tem o signo e significado e significante não é exatamente o mesmo, mas eu sou da linha que, assim, a música comunica sim, porque ela gera essa interação, né, do indivíduo, do sujeito, com aquilo que ele recebe, e aí isso produz algum efeito, alguma Sim. comunicação, alguma coisa, né? Então, eu não acredito na linguagem, por exemplo, como uma coisa de via única, né? Ela não é unidirecional. Não é assim, eu falei uma coisa e você entendeu exatamente o que eu quis dizer. Às vezes, não. É verdade? Né? Se eu falo para você, para, ou se eu falo para você, para!
o jeito que eu comuniquei isso, né? Ele pode Uhum. ter várias. Eu usei a mesma palavra, É né? Mas verdade. o jeito que eu usei e tudo mais, né? Então, linguagem está muito além das palavras e do significado, significante e tudo mais, né? Então, quando você pensa na música, é a mesma coisa, né? Caramba, você tem 12 notas, né? E você criou tudo isso, né? É linguagem, sim. E quando você pensa no que a música tem de semelhante com as linguagens tradicionais, né, que a gente fala, como que a gente caracteriza uma língua? Como que a gente caracteriza quando a gente consegue usar essa língua? Quando a gente é fluente, né? Vamos usar o termo, né? Uhum. Como que eu me Sim, considero se eu sou fluente numa outra língua? É quando eu consigo usar aquela língua de maneira que faça sentido, que eu é consiga me verdade. comunicar, que eu consiga atingir, né, alguns objetivos e tudo mais. Como que eu consigo isso? Por padrões. Então, se eu sigo um padrão, eu me faço entender, né? Então, eu não Uhum. posso chegar para você e dizer para você: "Ah, eu vou te dar aqui o meu cachorro. Toma o meu cachorro. Ó, meu cachorro para você". Não, por quê? Uhum. Não faz sentido. Por quê? Porque isso aqui não se chama cachorro, né? Então, você tem essa coisa dos padrões. Então, a música, ela é feita baseada em Em padrões, padrões, né? Ela traz definitivamente. essa estrutura, ela traz esses padrões, né? Então, quando você acostuma a usar uma coisa, né? Você tem aquilo como hábito, o seu cérebro, ele internaliza isso, né? Sim. Então, o cérebro, ele é preguiçoso, né? O cérebro, ele vai tentar o máximo possível economizar as energias, porque o cérebro é o que usa mais energia no nosso corpo, É né? O verdade. órgão que usa mais energia. Então, ele vai sempre trabalhar no modo default, stand-by ali, né? Usando o mínimo possível de energia para realmente não sobrecarregar. Então, Uhum. o que o cérebro faz? Ele organiza os padrões e ele já vai no automático, né? Aquilo que ele já conhece, ele não processa de novo, né? Ele vai processar o quê? O que tem de mudança, né? Então, quando você usa a música, você está mostrando para o seu cérebro, você está ensinando o seu cérebro, olha, isso aqui é padrão, isso aqui é padrão, isso aqui é padrão, isso aqui é padrão. Uhum. Isso vai Aí, quando você tem estabelecendo, né? Exato. E daí o cérebro, ele vai transferir isso automaticamente para outras coisas, né? Para outras áreas. Então ele vai mais facilmente transferir isso para a linguagem, Com né? certeza. Então, Além disso, porque muitos dos padrões da música são bem característicos da linguagem, inclusive ritmo, sim, melodia, tudo isso faz parte da linguagem, na hora de entender as fonéticas do idioma, a música te aguça para isso, na hora de entender o ritmo, a duração de sílabas, de palavras do idioma, a musicalidade te aguça para isso também, né? sim. Uma das coisas que eu gosto bastante de trazer consciência para os professores quando a gente está em formação é essa consciência sonora da língua. Então, a Uhum. sonoridade da língua, né? Então, tem alguns autores, né, que eles vão, quando eles fazem essa comparação de música e linguagem, eles não conseguem, não conseguiu ainda, não se conseguiu ainda determinar o que veio primeiro, né? Se foi realmente a música ou se foi realmente a linguagem, porque elas são Interessante. muito parecidas, né? E algumas línguas, elas são ainda mais musicais do que outras, né? Então, Uhum. dependendo da língua que você vai explorar, a sonoridade Como da língua, mandarim, né? né, é uma das mais fáceis, assim, né, da gente fazer uma relação. É muito sonora, né? Então, é isso que eu gosto de trazer atenção para os professores, né? Então, por que não fazer um reforço dessa questão da sonoridade da língua quando você está ensinando a língua, né? Então, Exatamente. quando você pensa em ensinar a língua usando estratégias de música, né? A música ali como ferramenta, você já está trazendo isso ainda mais potencializado, Com né? Então, certeza. nossa, é grande aqui o caminho para falar disso, porque é muito. Com certeza. E por isso, como você entendeu essa importância, você usou
por muitos anos, né? A música, primeiro como professora de música, e depois quando você fez a pedagogia e estava trabalhando na sala de aula mesmo, você continuou usando a música para potencializar o aprendizado do inglês. Você pode falar um pouquinho sobre como é que era esse impacto? Qual a diferença que você via no aprendizado das crianças antes de você entrar com a música e depois que você começou a usar a música para aprender alguns conceitos? Então, eu não fiz Linguagem. um estudo sistêmico disso, né? Infelizmente, isso não chegou ainda, né, na minha possibilidade, mas o que eu consigo perceber é que, assim, vou contar uma situação com os meus alunos na última escola que eu trabalhei no Brasil. Tá. Era uma escola regular, né? Então não era uma escola bilíngue, mas eles tinham no contraturno um programa de vivências bilíngues, né? E na Ok. verdade eles chamavam de vivências interculturais, porque a ideia não era se isolar ali na outra língua inglês, né? A Tá. ideia era realmente expandir o pensamento dessa de inserir a língua como uma coisa dentro da cultura, né? Que E legal. aí esses alunos, eu trabalhava com os alunos de primeiro ano. E a estrutura da escola era assim: eles podiam ficar uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana. Era opcional. Eles podiam ficar entre 2 horas ou 5 horas a mais no dia, né? Então eu Uhum. tinha 8 alunos, 7 ou 8 alunos, dependendo da época, que ficavam 5 horas, 5 dias. Então eles Nossa, tinham, muito tempo. né, bastante, eles já tinham a escola regular, né, no período da manhã, então eles já ficavam 5 horas estudando em português e Uhum. depois ficavam no contraperíodo. Então eu tinha uma liberdade muito grande para, eu não era curricular, então eu não precisava seguir nenhum documento oficial de BNCC, LDB, nada, eu não precisava seguir currículo nenhum, porque a ideia era justamente trazer esse momento de vivência para eles, porque muitos ali, eles já tinham contato com outras línguas, obviamente, mas eles não tinham nenhuma sistematização do estudo na outra língua. Entendi. Então, comunicação para eles ainda não era, eles ainda estavam na parte estou recebendo, só do input, Uhum. né? Eu só estou aqui absorvendo, para eu produzir qualquer coisa ainda não estou confortável. E Uhum. eu tinha crianças que já tinham estudado em escolas bilíngues, então tinham feito, sei lá, 2 ou 3 anos de escolarização na educação infantil em escola bilíngue, então eles já tinham esse processo de produção. E eu Uhum. tinha alunos que, não, assim, sabiam vocabulário de cançãozinha que eles viam no YouTube, ou Uhum. um brinquedo que eles tinham em casa, alguma coisa assim, mas não tinha muito. Então, olha a diversidade de coisas, né, que eu tinha ali comigo. E eu era a única referência deles na outra língua, Uhum. porque eu trabalhava sozinha por 2 meses, eu trabalhei sozinha e depois eu consegui que colocassem uma assistente comigo para Caramba. ajudar nessas referências, porque se a criança tem uma referência só, para ela realmente se sentir confortável e ter a necessidade real de produzir na língua, é muito difícil, né? É por isso que eu E falo muitas vezes para as famílias que se eles tiverem uma outra pessoa junto, potencializa ainda mais o aprendizado. Se tem um marido, uma esposa, um filho mais velho, uma outra. Se isso acontece, isso ajuda muito. ajuda. E é isso, assim, né? De ter a referência, porque se ele tem só aquela referência, o tempo, né, que ele vai precisar conversar com aquela pessoa, aquilo vai ser diminuído. Com E certeza. aí, o que eu comecei a fazer com esses alunos? Eu comecei a estabelecer alguns momentos em que a música entrava primeiro para fortalecer a rotina, o estabelecimento de Sim, rotina. isso é Então, a muito. gente sempre tinha uma música para iniciar o dia, então eu fazia um circle time com eles e a gente cantava uma canção de início e a gente começava a fazer as discussões, né, do que ia acontecer no dia, porque eles tinham essa possibilidade, essa autonomia de escolher trilhas de aprendizagem, né? Então, como era um projeto bem aberto, eu tinha alguns momentos que a gente fazia que eram planejados, né?
entre aspas, não, que eram planejados, e a gente tinha, então, essas possibilidades de momentos livres. Então, quando tinha a minha parte planejada e certinho, não sei o que e tal, sempre entrava alguma coisa com música. Porque eu precisava, de alguma maneira, dar vocabulário para essas crianças, eu precisava dar estrutura de língua para essas crianças, e se eu ficasse só blá, 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 falando com eles, ou só naquele quadradinho de aula tradicional de língua, eles não iam produzir. Não mesmo. Sim, eles iam produzir, mas ia demorar muito tempo, ia ser uma produção muito artificial e eu não queria isso, eu queria que fosse o mais natural possível. Então, eu comecei a fazer... Um inglês robótico, né? Exato. E aí eu comecei a fazer esse uso da música para esse objetivo, né? De dar estrutura para eles, de dar vocabulário, para que eles, quando tivessem a necessidade, eles conseguissem produzir de maneira um pouco mais orgânica, né? Porque eles já tinham internalizado aquilo, consolidado aquilo. E foi incrível quando eu comecei a fazer essas músicas de rotina. E quando eu comecei a ter essa intenção, foi incrível o quanto esses alunos deram um salto de conforto, de segurança, de falar assim, não, eu sei o que eu estou falando, eu já ouvi isso numa música, eu sei o que é, né? Eu não estou aqui só reproduzindo o chunk que a minha professora me ensinou, né? Então, Isso é incrível. Essa experiência que eu posso, né, compartilhar realmente dessa questão, dessa potência para o uso da linguagem, né, o uso da outra língua. Que impressionante. E eu já quero falar sobre a parte de como você usou isso como fazer social também, mas antes eu só queria fazer uma perguntinha, que na nossa conversa você mencionou de como os seus filhos receberam a influência da música e do bilinguismo até dentro da barriga, né? Desde a barriga, e para muita gente que ainda não sabe, se você pode começar a estimular a sua criança nessa hora que a criança está ali, começa, porque é a melhor hora para começar, para o segundo, o terceiro, qualquer outro, na verdade não vai ser segundo idioma, vai ser mesmo um idioma só, vai ser o primeiro idioma junto com todos os outros idiomas, vai ser natural. Mas, então, seus filhos receberam esse privilégio de ter isso aí dentro, e foram crescendo, você foi dando o estímulo bilíngue, né? E teve um momento que acontece com muita gente em volta, a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, de resistência. Mas eu lembro que você me falou que a música, que a música era o que prendia, até no momento de resistência, mãe, não quero falar inglês. Quando você fazia as atividades musicais, você cantava, você fazia coisas de música em inglês, aí isso sim, para isso não tinha resistência, né? Sim. Eu tenho 2 filhos, né? O Benjamin e a Elis. A Elis hoje tem 7 anos, o Benjamin tem 5. E quando a gente veio para cá, como eu falei, né? Eu trabalhava numa escola, logo antes de vir para cá, eu trabalhava numa escola que era regular. Então, eles já não estavam em um ambiente escolar bilíngue. Então, a Elis passou por 4 escolas bilíngues antes dessa escola regular, então ela já teve um processo diferente, o entendimento e produção dela foi diferente, o processo dela foi bem diferente. Sim. E o Benjamin, ele já teve menos tempo no bilíngue formal dentro da escola, né? Ele ficou ficou 1 ano e meio, né, em escola bilíngue. E aí, quando a gente veio para cá, a gente chegou aqui em agosto, era férias ainda, e eu quis continuar fazendo o estímulo deles no inglês, porque eu acredito nessa questão das outras línguas como abertura para o mundo, né? Assim, principal objetivo que eu vejo, assim, o que ajudou para mim quando eu aprendi inglês, né? O que ajudou? Ajudou a ter acesso, né? Aumentou o meu acesso à informação, acesso a outras culturas, acesso a estudos e pesquisas e tudo mais, né? Então é isso que eu tento colocar na cabeça deles, né? O acesso às coisas. E aí eu, né, sempre tentei, eu continuei lendo muito para eles em inglês, sempre que possível.
eu nunca fui, né? A gente conversou um pouquinho disso. Eu nunca fui a louca de só falar em inglês. Louca não, né? Assim, eu fui essa pessoa, porque não acho que as pessoas que fazem isso são loucas, né? Eu quero deixar isso bem claro. Porque senão as pessoas vão falar, nossa, ela disse que eu sou louca, porque eu só falo inglês com meu filho. Louca no sentido de, né, estrita, de só fazer dessa maneira. Eu nunca fui, isso para mim nunca fez sentido. E aí eu continuei lendo, continuei cantando com eles, mas quando eu começava a falar, né, então se eu tinha alguma coisa que eu começava a falar com eles em inglês, a Elis, para ela estava tudo ótimo, ela adora. Ela é do tipo que ela inventa palavra, ela inventa música, e ela teve uma fase que ela ficou tão espertinha que ela, quando queria alguma coisa, quando queria muito alguma coisa, e ela sabia que eu não ia dar, ela me pedia em inglês. Porque ela achava, a mamãe vai achar que é bonitinho que eu tô falando em inglês com ela, então eu vou falar em inglês pra ela amolecer e fazer o que eu quero. E o Benjamin não, ele já começou a ter resistência, de falar assim, ai mamãe, por que você tá falando assim? Ai, eu não entendo. Ai, não sei o quê. Começou a querer afastar, né, o inglês da vida dele. E aí eu falei, não, vamos lá, né? Eu respeitei, já que ele não aceita que eu fale com ele, tudo bem, sem problemas, mas a gente vai continuar tendo os outros recursos, né? Então eu vou continuar cantando, eu vou continuar lendo livro, a gente vai continuar brincando de coisas em inglês, se a gente, né, se isso faz sentido. Filmes, eu comecei a estimular ele a assistir desenhos. O desenho que ele assistia, ele teve uma fase assim bem forte de Power Rangers. Queria assistir Power Ranger. Falei, tá bom, você já viu esse episódio, então agora você vai assistir ele de novo, só que você vai assistir ele em inglês. Então comecei a estimular ele de outras maneiras. E aí ele tá numa fase agora que ele já consegue jogar videogame, né? Sozinho. E aí o pai dele comprou um jogo que tá tudo escrito em inglês. E ele começou a ler também faz pouco tempo. E aí, no começo, a gente traduzia as coisas para ele, né? Falava o que era tal. E agora a gente já começou a falar para ele assim: ó, agora a gente não vai traduzir mais, você vai ter que se virar. E aí ele começou a sentir a necessidade de saber a outra língua. Porque se ele não sabe, ele não vai conseguir jogar. Agora, só para clarificar, ele já tem uma base, né? Por mais que ele já entende. Então, né? ele entende, ele só tem a preguiça mesmo de produzir, e ele tinha essa preguiça assim, de se arriscar a ler em inglês. E até um pouco o impacto social, né? Porque tinha você falando com ele em inglês, mas na escola os amiguinhos falando português. Isso era mais difícil, né? Isso é uma coisa que, assim, né? A gente tem que entender. Se a gente está fazendo um mini universo, né? Uma mini sociedade para aquela criança, né? Onde o acesso dela àquela língua é restrito, a gente vai ter mais resistência mesmo. Porque se todo mundo lá fora tá falando de um jeito e só aqui tá falando assim, e eu sei que essas pessoas aqui também falam daquele jeito, por que eu vou ficar fazendo esforço, né? Então, assim, se a gente tem essa coisa de eu vou ser a referência na outra língua para o meu filho em casa, eu tenho que ser a referência para ele em casa e tem que ser muito claro que eu sei, eu entendo o que ele fala quando ele fala comigo em português. Sim. Ele tem que ter esse conforto, assim como na escola, quando a gente está trabalhando em educação bilíngue. Quando a criança chega na escola, criança muito pequena ou mais velha, e você mente para ela dizendo que você não fala o idioma dela, que você não entende, e você entende se você mente, né? Isso gera uma relação de desconfiança. Você tira a segurança da criança, né? Então, isso é uma coisa que é uma bandeirinha que eu sempre carreguei comigo, sempre vou carregar, e que muita gente é contra.
Muita gente tem resistência de dizer, não, mas se você é referência, ela não pode saber, porque senão ela vai ficar com preguiça e vai pedir para você traduzir. Mas aí é Aí, por isso que existe o estímulo prazeroso da música, para fazer com que a criança queira, mas não porque ela foi ludibriada, porque ela foi enganada, mas porque ela realmente quer fazer isso, é gostoso. Eu estava conversando com uma mãe que está criando a filha bilíngue lá nos Estados Unidos, então ela está criando a filha em espanhol. E ela, desde que nasceu, fala espanhol com a criança. E tem tudo isso, mas ela é a única que fala espanhol com a criança. Ninguém mais fala. Então, uma hora a criança começou a resistir, mas ela entrou num programa de musicalização bilíngue. Então, ela fazia as atividades com a criança, isso tudo envolveu de um jeito que ela ficou tão empolgada, hoje ela tem orgulho do espanhol dela, por causa desse estímulo, por causa de toda essa interação, tudo isso que ela recebeu nesse programa, e a mãe falou para mim, olha, se não fosse pelo programa de musicalização bilíngue, ela talvez já não quisesse mais falar espanhol, ela já teria parado. Mas é isso, né? Porque você está mostrando que a música também existe em outras línguas. Você está mostrando uma ampliação, né, de mundo para essa criança, né? E é isso, é você dar uma segurança, né? Para você mostrar assim, ó, isso aqui existe. A gente pode fazer analogias, né, e transferências deste conceito para muitas coisas diferentes, né? Sim. Mas uma coisa aqui que a Jana colocou aqui, né? Também acredito plenamente nisso, né? Essa coisa do... A Jana participou do curso, ela pode depois falar um pouquinho para você. Mais tarde a gente também vai falar um pouquinho mais disso, mas é isso, assim, se você mostra outros caminhos para a criança, respeitando o tempo da criança, isso, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Assim, você tem que respeitar o tempo da criança. Se a criança não está pronta para começar a ler, por exemplo, você tem que respeitar esse tempo da criança também. É verdade. Né? Mas vamos passar para as próximas perguntas, senão a gente, né? Sim. Você poderia falar um pouquinho de algum tipo de atividade musical que você fez com as crianças? Que você fez e você faz ainda? Pode ser com seus filhos, pode ser na sala de aula. Algum exemplo de para a gente ter uma ideia clara aqui de como é que você está usando essa musicalização para ensinar conceitos de inglês para a criança. Brincando ali, de um jeito legal. Um exemplo que eu gosto, assim, tem umas canções que elas são difíceis, né? Difíceis até pra gente que é fluente, que é proficiente na língua, entender aquela estrutura, né? Só que elas são muito divertidas, são muito gostosas, e a gente fala assim, né? Eu quero aprender a cantar essa canção. Eu quero conseguir que os meus filhos, né, também gostem dessa canção e também cantem. E aí tem aquela musiquinha, não sei se você conhece a Hey Diddle Diddle. Eu pensei, quando você falou, eu pensei nessa música. Eu pensei exatamente nessa música. Eu lembrei como de infantis mais difíceis para eu aprender. Mais difíceis, né? É muito difícil. Eu fiquei muito tempo da minha vida matutando para conseguir cantar essa bendita canção. Porque ela é uma canção nonsense, né? Então, como assim a vaca pulou por cima da lua, né? Como assim o prato fugiu com a colher? Né? E aí, o que eu fiz? Né? Depois que eu aprendi, eu falei assim, eu vou usar e abusar dessa canção. E aí um dia eu tava cantando, aí minha filha tentou cantar junto comigo. E ela, só o finzinho, né, dos versos. Aí fazia o diddle diddle, né? A Niala tá perguntando aqui o nome da música para ela procurar depois. Eu vou cantar, né? Então a canção é assim. Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon. The little dog laughed to see such sport and the dish ran away with the spoon. É uma cançãozinha linda, olha essa estrutura melódica, né? Eu vou escrever, dá vontade de dançar, tal. Aí eu falei, mas é muito difícil, né? Como que eu vou fazer para minha filha conseguir cantar? E meu filho também, na época ele estava com 3 para 4 anos. Ele mal sabia falar direito, né, as coisas. Como que eu vou ensinar uma canção em inglês e dessa dificuldade? Aí eu falei assim, vamos lá. Vamos cantar por partes.
Então, vocês só vão cantar o diddle diddle, tá bom? Então, vamos lá. Hey, diddle diddle, daí eu cantava a canção. E eles só cantavam o diddle diddle, tá bom? Hey, diddle diddle, the cat and the fiddle. Cantava. Tá, então agora a gente vai prestar atenção no finzinho. Então, quando eu falo hey, diddle diddle, the cat and the fiddle. Diddle, fiddle. Ó, presta atenção nesse som. Tá bom, ok. Vamos lá. Hey, diddle diddle, the cat and the fiddle. Ok. E aí depois? The cow jumped over the moon. Moon, ok. The little dog laughed to see such sport and the dish ran away with the spoon. Moon, spoon. Olha lá. Tá vendo que o som é parecido? Então, agora vocês só vão cantar o spoon e o moon, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Daí cantava e eles só faziam a última palavrinha. Tá, então agora a gente vai cantar só a última frase. And the dish ran away with the spoon. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Hey, diddle diddle the cat. Daí eles... And the dish ran away with the spoon. E a gente foi aos poucos quebrando a canção e fazendo sentido, né? Então eu tenho um livro aqui que tem uma imagem dessa canção. Daí a gente falou sobre isso. Ó, tá vendo? Aqui, esse aqui é o dish, tá vendo? It's running away with the spoon. Ok, então, né, a gente vai brincando com as partes da música e depois vai tirando partes, né? Então, ó, vocês agora não podem falar o cow e o moon, tá bom? Tá bom. Hey, diddle diddle, the cat and the... Não, cow? É, sim. Hey, diddle diddle, the cat and the fiddle that jumped over the little dog laughed to see. Então, né, vamos trabalhando aos pedacinhos. E por que isso? Você está trabalhando um monte de coisas, né, quando você faz isso. E uma das principais, e que quando eu estava dando o curso, eu esqueci completamente, fugiu o nome da minha cabeça. Depois eu falei, não, agora eu tá aqui. Que é a questão do controle inibitório, né, que é uma das principais, segundo as pesquisas, é uma das principais vantagens do bilinguismo, né, porque quando você tem duas línguas, quando você... Mesmo que você tenha uma das línguas em nível bem elementar, né? Você está trabalhando o controle inibitório por quê? Porque você tem que fazer uma escolha. Quando você vai falar, dependendo do seu interlocutor, você tem que escolher se você vai falar na língua A ou na língua B. E crianças desde pequenininhas já têm a capacidade de distinguir isso, né? Crianças muito pequenininhas já sabem, né? Então, eu lembro da minha filha, quando era muito pequena, começou a ir para a escola e começou a ter esse inglês mais constante na vida dela, ela chegava para os avós e queria contar alguma coisa que aconteceu na escola. E aí ela chegava e começava a contar e ela falava em inglês e eles viravam assim, fazia assim. Aí ela mudava para o português. Porque ela percebia, eles não precisavam falar nada, né? Só pela... assim, né, aquela cara, tipo, eu não tô entendendo, não tô percebendo o que você tá dizendo, ela já sabia, aqui essa língua não funciona, eu tenho que mudar, tenho que ir para outra, né? Então, isso é controle inibitório. E quando você fala para uma criança, ó, a gente vai fazer tal coisa, mas isso não pode, né? Isso você tá treinando o controle inibitório, você tá dizendo pra criança, aqui você tem que parar, não, aqui você não pode fazer, ou você tem que fazer somente aqui, somente nesse momento, né? Então, isso é muito importante para várias coisas na vida. Então, imagina um corredor, né? Um corredor. Se ele não tem controle inibitório, ele vai queimar a largada todas as vezes. É verdade. E, inclusive, o controle inibitório está relacionado em várias áreas da inteligência, com a função executiva, tudo isso, né? Mudar de uma tarefa para outra. Eu não vou, porque é que não dá tempo, né? Mas tem um estudo muito legal. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que eles fizeram um teste com bebês de 7 meses e eles já mostraram controle inibitório, porque eles eram bilíngues. Eles recebiam um estímulo bilíngue em casa. Sim. Isso, e quando você, né, tem esse estímulo bilíngue, você vai incentivando, você vai forçando o seu cérebro a trabalhar nesse esquema, né? Então, você antecipa a maturação do controle inibitório quando você tem as línguas. Imagina, se eu começo o mais cedo possível, quando essa criança já fizer 5, 6, 10 anos, imagina a maturidade que ela vai ter nesse aspecto, né?
E isso não quer dizer, porque tem muita gente aí hoje em dia que fala da superestimulação, não sei o quê, né? Pra que Uhum, isso? Isso a gente não tá de maneira nenhuma danificando ou prejudicando o uhum. desenvolvimento, né? Só está realmente potencializando o uso do cérebro, né? É simples assim. Exatamente, exatamente. Nossa, que fantástico, tem muita coisa boa. Será que a gente fala um pouco sobre a música como fazer social ou a gente vai para as perguntas das famílias? Eu acho que é melhor a gente ir para as perguntas. Vamos lá, né? Vamos, é, tem uma pergunta aqui, e se alguém tiver uma pergunta e quiser colocar nos comentários também, fica à vontade. Você quer começar com. Tá, vou fazer uma pergunta aqui, que foi a Niala, que está aqui assistindo, que fez. Qual foi a metodologia usada para a criação de filhos bilíngues? A gente já mencionou um pouquinho isso aqui, né? Sim. Mas se tem alguma coisa a mais para falar sobre isso. Então, quando a gente pensa, hoje em dia, né, o bilinguismo caiu no senso comum da moda, né? Tá na moda falar sobre educação bilíngue, sobre, né, conceito bilíngue e tudo mais. Uhum, E aí a gente esquece um pouco dois fatores, né? Duas coisas. A partir do momento que a gente tem duas comunidades em contato, duas comunidades diferentes, aí você já tem um bilinguismo acontecendo, né? Porque a língua ela é móvel, né? Ela se modifica por conta da interação. Né? Eu sigo esse pensamento, eu não sou a pessoa, eu não sigo nenhuma metodologia específica, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não consigo, nem quando eu, né, trabalhava com ensino de instrumento, eu trabalhava numa escola que era uma escola Suzuki, que você tem aquela metodologia, você tem que fazer aquilo daquele jeito, eles são daquele rígidos. muito rígidos, né? O japonês, o método japonês é muito rígido. Nem nessa escola eu conseguia seguir plenamente a metodologia, porque eu não acredito nisso, eu não acredito Herege! somente. Mas o dono da escola ele sabia, eu era bem clara, né, bem transparente nesse sentido. Isso é Porque eu importante. não acredito que você tem somente um meio de aprendizagem, um caminho. Sim, Né? Você tem eu um caminho acredito que também. funciona melhor para você. Mas se você não conhece outros caminhos, como que você vai saber qual que é o melhor para você? Né? E para Então eu sua acho que criança, né? exato. Então eu sempre acho que a gente tem que apresentar várias possibilidades para fazer, né? Para deixar as coisas mais fluidas, né? Digamos assim. E Uhum. aí é, perdi um pouquinho porque que eu estava falando É, das, antes de eu falar da metodologia. por qual o método para a criação dos seus filhos bilíngues, né? Que você estava dando essa. Você estava falando que você não usa a mesma metodologia. Ah, e eu estava falando da questão da sociedade, das comunidades, né? Então, quando, Isso. né? Então, você dificilmente vai encontrar sociedades, comunidades que são plenamente monolíngues. Assim, é bem difícil, né? E aí, o que acontece? Quando você pensa em uma metodologia de criação de filhos bilíngues, você está, na verdade, pensando. Eu não consigo seguir uma coisa assim, eu vou fazer assim. Eu sou a pior pessoa para organização e rotina, essas coisas assim, porque eu não consigo. Então, eu não, como eu já falei um pouquinho, né? Eu não segui nenhuma metodologia específica com os meus filhos. Eu fazia o que fazia sentido, né? Então, eles sempre receberam muito estímulo, principalmente quando estava na barriga, né? Porque eles estavam comigo Uhum. o tempo inteiro e o tempo inteiro as minhas aulas de música elas sempre foram eu usava o inglês como meio de instrução, né? Uhum. As aulas sempre eram dadas em inglês, então eles já tinham muito esse estímulo sonoro da língua, né? E ouvindo música também na barriga, né? Muito tempo, porque eu dava muita aula. Quando eu estava grávida dos dois, eu trabalhava muitas horas, eu dava muitas aulas por semana. Então, era muita música o dia inteiro. E eu sempre fui a pessoa de ficar inventando música, essas coisas, assim, ficar cantando. Eu tô lavando louça e eu tô cantando, eu tô Que fazendo, legal. eu tô cantando. E com eles, o que eu sempre fiz foi conversar muito. E às vezes eu conversava em inglês, às vezes eu conversava em português.
Cantar, eu dificilmente cantava em português com os meus filhos, porque depois que eu entrei para o mundo bilíngue, né, para educação bilíngue, o meu repertório em português foi para o saco, eu digo assim, foi muito reduzido, porque eu parei de usar, né? Então, o que eu sempre fiz com os meus filhos foi dar recursos para eles. Então, eu sempre li muito em português e em inglês, porque é importante a sonoridade da língua, a cadência, né? Tudo isso, né, que a gente já falou um pouquinho. Eu sempre, a gente vai tomar banho, então inventava uma musiquinha, brincava, né, com alguma coisa, fazia em inglês. E às vezes eu fazia em português também, né? Porque não adianta nada o fulaninho lá, meu filho, só saber que isso aqui é nose e não saber dizer que isso aqui é nariz. Porque se ele chega, sei lá, na casa do avô, que não fala em inglês com ele, e ele tem um negócio preto no nariz, ele fala assim, você tem uma mancha preta no nariz, e ele não sabe que isso aqui é nariz, e ele por alguma razão não apontou, né, não mostrou o que é o nariz, ele vai olhar e vai falar assim, mas né, o que é isso? Então, é você garantir que ele funciona, né, nos dois lugares. Sim, então, isso é interessantíssimo. Né, garantir algumas coisas. Lógico, tem coisas que você não precisa dizer para ele em português e em inglês, né? Você pode fazer aquilo em inglês, né? Vamos fazendo sentido e tal. A Jana falou que vai precisar ir. Tudo bem, Jana, a gente te perdoa. Brincadeira. Obrigada por ter vindo, viu, Jana? Então é isso, assim, eu nunca segui uma metodologia específica para os meus filhos, né? Então eu acredito que são muitas possibilidades, desde que você dê referências, dê recursos para as crianças. Se você faz isso usando músicas, então eu vou cantar 10 músicas por dia com os meus filhos, você já está dando muito. Eu vou cantar só 2. Você já está dando o que você pode, né? O que você não pode é dizer assim, eu não tenho muito tempo, então eu não vou fazer nada. Não. Usa o tempo que você tem, né? Porque às vezes um tiquinho assim, às vezes não, sempre, um tiquinho assim já é muito melhor do que o nada. Com certeza. E precisa da interação, né? Porque, por exemplo, agora você está estimulando o seu filho com desenho que ele gosta. Mas isso não teria feito diferença nenhuma quando ele estava nos primeiros anos da vida dele, né? Não, Alguma. Porque se é só receptivo ali da telinha, ele não processa do mesmo jeito. Exatamente, ele precisa da sua interação. Se você está dando interação, a intenção de comunicação, se você está dando música, brincadeira, com o tempo que você tem, você já está fazendo uma diferença incrível na vida da sua criança, né? Sim. E sempre que eu posso, né, eu invento alguma coisa assim para eles fazerem junto comigo. Então, eu precisava gravar uma musiquinha, um hand game pro curso. E aí era um joguinho de par. Desculpa, eu não quero. Gente, vai cair, né? Eu vi que vai cair aqui, mas eu quero muito ouvir. Se você está aqui, eu vou começar de novo. Se você quiser voltar aqui, porque eu acho que é muito interessante a gente ouvir essa história. Bem legal, então. Mas pode ir falando, a gente tem 1 minuto e meio. E aí eu precisava gravar, e é um jogo de mão, eu não ia conseguir fazer sozinha. Aí eu falei, vou ensinar a Elis, que é mais velha, porque não era tão fácil assim a sequência. Aí eu falei, vou ensinar ela, aí eu gravo com ela. Aí tava ensinando ela tem uma coisa assim de resistência demais, assim. Se ela não consegue, para ela seguir mesmo, ela tem que ter algum estímulo muito forte. E aí ela não tava indo e tal, e daí o pequeno começou a ver, começou a querer fazer. Falei, não vou dizer para ele que ele não pode, né? Vamos lá, vamos tentar fazer junto. Os dois colocaram na cabeça que eles iam aprender a fazer. E os dois começaram a fazer, eles aprenderam. Aí, para o curso, eu gravei os dois fazendo. Eu só ali. E eles fizeram, né? Então, é uma questão de estímulo, né? É muito estímulo. E qualquer estímulo, é um ganho. Com certeza. Então, vamos esperar voltar aqui na próxima. Então eu vou terminar aqui. A gente realmente já está pensando em acabar, já está planejando acabar, a gente já está respondendo as últimas perguntas. Se você puder, entra aí com a gente, vai ser legal. Vai valer a pena. Sim. Então já voltamos. Até daqui a pouco.
No YouTube a gente está continuando. No YouTube a Só, gente continua aqui. sim, só rapidinho colocar aqui. Só não te ouço, tá? Ah, tá. Depois eu edito direitinho o nome. Eu vou entrar, tô entrando aqui no live de novo. E aí você só me manda uma solicitação. Entrando aqui mais uma vez, para a gente terminar a nossa live. Tá tão boa, tá tão interessante. A Débora tá passando tanta coisa boa pra gente que não tem como a gente não aí estender mais uns minutinhos para terminar. Então ela tá entrando aqui agora. Tá conectando e tamo aí. Voltamos! Vamos, e mesmo que se talvez as pessoas não possam voltar, vai ficar gravado. Então você pode ter certeza que muita gente vai ter essa oportunidade. Então tá. Olha. Então vamos lá. Eu tenho uma fã aqui. É minha. Ah, entendi. Oi, mãe! Um beijo especial pra Que minha mãe, legal, pro meu pai prazer. e pra você. Prazer. Uma pergunta, né, que a gente recebeu, que daí eu recebi da minha parte, né, porque como você faz esse trabalho mais voltado para as famílias, né, por enquanto, né, Uhum. e eu faço esse trabalho mais com os professores e tudo mais, eu recebi uma pergunta que eu achei bem interessante, né, que é como motivar o corpo docente para cantar e usar música nas aulas bilíngues, né? E aí é engraçado que uma das principais razões para eu ter voltado não, por eu ter começado a pensar em formação docente, formação de professores, foi justamente isso, assim, essa minha percepção de que os professores, eles cantam nas aulas, mas é muito pouco, né? E por que que é tão pouco? Né? E daí eu fui começando, né, a me questionar e tentando, né, conversar com os professores para tentar entender isso melhor. E aí eu percebi que tem duas coisas, né, que acontecem. A primeira coisa é justamente isso do não conhecer, né? Então os professores acabam tendo um repertório muito restrito, né? E eles não têm tempo para ir atrás, né? De ampliar este repertório, de Sim, construir este repertório, porque a gente sabe que a vida de professor não é tá bom. fácil, né? E Já principalmente fui, sim. nesses tempos, né, de pandemia, tá cada vez mais complicado. Eu vejo, assim, umas coisas horrendas acontecendo com os professores, essa demanda, né, de trabalho né, que Aqui agora no Brasil professor também. virou, né? Professor virou youtuber, né? Porque tem que saber editar vídeo, tem que saber colocar fundo, tem que saber usar um microfone, pegar o tripé, colocar a luz, sabe? É muita coisa, né? É uma demanda muito forte. Então tem essa defasagem de repertório, né? Uhum. Muitos professores podem até dizer assim, né? Usar a explicação, usar a desculpa, né? Ai, mas eu não tenho tempo na sala de aula, é tanto conteúdo que eu tenho que dar conta que eu não consigo, não sobra tempo. Uhum. E aí, a outra razão é a insegurança, né? Tem muito É. professor que acha que não sabe cantar, que acha que, né, não canta afinado, que precisa ter um instrumento, precisa saber tocar um instrumento para, né, para cantar uma música na sala de aula, precisa ter um Sim. playback, precisa. Não, né? Vamos Esquecem que a voz é um simplificar, instrumento. né? Vamos simplificar, né? Essa coisa. Então, uma das coisas que eu falo muito nos meus cursos é isso, assim, professor. Melhor você cantar desafinado do que não cantar. Vamos Com partir daí. certeza. Eu ouvi você falar isso no seu webinário, é verdade?
Isso é muita verdade. Isso é para os pais também. Se tiver algum pai assistindo, se algum pai assistir isso depois, isso é para os pais também. Isso é muito importante. Né, é melhor cantar desafinado do que não cantar. Com certeza. E aqui, como a Sandrinha está falando, que legal, ela é uma das pessoas que usam, né? Sempre usa música, ela ama, usa sempre, tem como usar sim, e que dá para colocar no conteúdo, trazer o aluno para você. Isso. É Isso, bem né? verdade. Então, a insegurança parte, né, desses dois pontos, né? Primeiro, a insegurança do cantar, né, que o professor acha que ele não canta, que ele não sabe cantar, e os pais, né, também têm essa insegurança, mas eu não sei cantar, não sei fazer, tal. E outra coisa é essa insegurança no momento de se arriscar a fazer algo diferente, né? Então, é fazer o que a Sandra está falando aqui, dessa incorporação da música para o conteúdo, né? Então, é como você pensar num conteúdo, sei lá, se você vai ensinar fotossíntese para os seus alunos, se você trabalha com alunos mais velhos e você tem que explicar a fotossíntese. Por que não pensar em uma música? Ah, mas eu procurei no YouTube e não achei nenhuma música bacana sobre fotossíntese. Ué, inventa uma. Então é isso, né? Essa questão da insegurança do criar. Então, isso é uma das coisas que eu trago para os meus cursos. Primeiro, dar essa consciência do professor que ele consegue sim, que ele pode sim cantar, sem um É que ele instrumento, já sem se uma. julga, né? Ele, tanto os professores quanto os pais em casa já se julgam, já se condenam dizendo, não, eu não sou bom, eu sou desafinado, eu não sou criativa, eu não consigo. Exato. Então, eu tento tirar essas barreiras mentais, né? Que a gente, como adulto, a gente enfia tanta barreira mental, tanta, né? Que, né, a gente tem que aos pouquinhos ir tirando essas barreiras mentais, porque Sim, se a gente vivesse dentro, né, dessas barreiras mentais, a gente não teria progredido como humanidade o tanto que a gente progrediu, é verdade. né? Lógico, a gente também progrediu para algumas coisas que não são progresso, né? Que são coisas ruins, né? Pela mente criativa do ser humano também, para o mal, né? Mas a gente tem que pensar no potencial do positivo, né? Da coisa realmente positiva e de se arriscar, né? De tirar o medo da mudança, né? Então, a Sandra falou aqui, né? Eu invento, né? Toda hora tô cantando, tá todo mundo cantando. E é muito incrível isso. Muita gente fala. Eu tenho um dos cursos que eu dou que eu peço justamente para eles retomarem alguma coisa de quando eles eram alunos, os professores de quando eles eram alunos, e que alguma aprendizagem foi feita pelo uso da música. Todos, sem exceção, falaram de alguma musiquinha que eles aprenderam, por exemplo, para memorizar a tabela periódica ou para memorizar a fórmula de Bhaskara, né? Coisas assim. A música como potencializadora para memorização. Eu não sou adepta e eu não uso a música com este fim somente, né? O objetivo final não é memorizar aquilo, né? Mas você internalizar aquele conteúdo pelo uso da música, né? Então, por que aquela música ficou na sua cabeça e você de quebra, né, lembra da fórmula de Bhaskara, por exemplo? Porque a música traz isso, ela traz essas memórias, ela entra no nosso cérebro de uma maneira, porque como ela ativa várias partes, ela acaba tendo espaço para ser localizada, né, e engravada, né, no nosso cérebro em vários lugares diferentes. Então a gente consegue acessar esses lugares, né? Então a música ela fica na nossa cabeça. Por que a gente consegue cantar tantas músicas? Exatamente por isso, né? Porque a gente ativa várias áreas e a gente consegue, né, localizar aquilo em vários lugares diferentes do cérebro. Então é isso sim, né, gente? Vamos lá, vamos abusar do uso da música. E É isso aí. pensando isso na aprendizagem de idioma, né, na transferência para a linguagem, se você tem aquela estrutura na cabeça, para você retomar aquilo para fazer uso na língua, né, quando Muito você mais precisa fácil. comunicar alguma coisa, é muito mais fácil, porque já está lá, a estrutura está lá, né? Então, é isso. E daí eu lembro que, sabe aquela musiquinha que a maioria das pessoas conhece como Did You Ever See a Lassie?
Did Eu you nunca, ever see a não lassie, conheço. a lassie, a lassie? Ah, eu Did you conheço. ever see a lassie go this way and that? A estrutura tá errada, né? Porque não é did you ever, é have you ever. E eu conheci a música como Did You Ever. Aí chegou um dia que eu, caramba, não tá certo. Vamos ensinar do jeito certo. Não é porque eu conheço a música com uma estrutura errada que eu vou continuar cantando errado. Porque daí falam assim, ah, mas a estrutura é muito difícil. Como que você vai cantar para uma criança de 4 anos? Como você vai ensinar para ela Have You Ever? A criança tem 4 anos. Como que você Do vai mesmo ensinar jeito que Have You falou Did You Ever? Ever. Vamos ensinar o jeito certo, né? Vamos fazer pelo jeito certo. Então, eu comecei a cantar Have You Ever See a Lassie? Então, essas pequenas coisinhas também, né? Uma coisa também é ensinar senso crítico, olhar crítico, né? Tal e tudo mais. Mas isso também é outra conversa que vai longe. A Sandra falou aqui, né? E a música no bilinguismo ajuda muito a soltar a língua daquele aluno mais travado e tímido. É Sim. isso, né? Que a música ela traz essa autoestima, né? Essa confiança para produzir sem ele saber que está realmente produzindo, né? Ele acha que ele só está imitando, né? Mas não é só uma imitação. É verdade. E é verdade. Não, eu acho que tem tanta coisa interessantíssima. Você falando isso que dá muita vontade de aprender mais. E se você está assistindo esse vídeo, pode procurar a Débora. Procura a Débora no Instagram, no Facebook também, né? Tô no Face, tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô no Twitter, mas não uso. Procura, porque ela tem materiais fantásticos e também oferece cursos fantásticos. Se você é professor, e não precisa ser só professor bilíngue, né? Você oferece uma coisa que outras pessoas podem usar também. Ela oferece cursos, oferece mentorias, coisas que ensinam demais, que te ajudam demais a aplicar a música no ensino. Então, todo esse conteúdo aqui que ela está dando é só uma pitadinha do conteúdo imenso que ela tem, do conhecimento imenso que ela tem. Ela já ajudou muita gente, já mudou a vida de muitos educadores e de muitos alunos também que foram afetados por esse ensino. Então, dá uma olhada lá, dá uma procurada. Tem mais alguma coisa para falar sobre? Não, é só dar boa notícia, né? Que em breve, em julho, teremos a turma nova do último curso aí que eu fiz, que foi o Songs for You, que é um curso que, assim, ele estava no papel há muito tempo e eu consegui, graças a algumas pessoas que me ajudaram muito em me dar um empurrão, assim, me jogar mesmo pela ribanceira e falar assim, meu, vai, faz, porque precisa, né? O mundo precisa disso. E daí eu falei, meu, foi muito bacana, né? E esse curso nasceu e ele já teve, né, uma primeira turma que eu tive um feedback muito interessante. A Jana, né, que estava aqui com a gente, ela fez. A Dani, que também entrou bem no comecinho, ela também fez. E é um curso que, assim, ele não é um curso completíssimo, né? Não vou mentir, ele não é um curso completíssimo porque não dá tempo, né? Nunca vai ser, né? Exato. E aí, o que eu fiz nesse curso? Eu trouxe um pouco disso tudo, né? Então, a gente fala de teoria, né? Então, por que a música é importante nos processos de aprendizagem e no desenvolvimento integral do ser humano, né? Porque a gente não pode pensar só na música pelo viés da aprendizagem, mas no viés de desenvolvimento mesmo, né? Considerar esse sujeito holístico e tudo mais. E como pensar isso dentro da linguagem, né? Do desenvolvimento linguístico desse sujeito e cultural também. A gente fala um pouquinho especificamente de repertório para a educação infantil e para o Fundamental 1, né? Então, como pensar em atividades, em canções, com este pensamento de desenvolvimento integral e linguístico, né? Então, muitas vezes eu paro, vamos pensar na linguagem dessa canção, na língua. O que a gente tem aqui? O que a gente pode trabalhar? Vamos trabalhar com rima? Por quê? Por que rima é importante? Né? Porque rima traz essa consciência fonológica que vai, né, trazer depois uma facilidade para essa criança no processo de leitura e escrita dela, né? Na consolidação do processo de alfabetização.
Aí depois a gente fala em como pensar em usar a música em outras atividades, né? Então, contação de histórias, em atividades motoras, né? Então, hand games e whole body games e tudo mais. Depois a gente fala sobre especificamente sobre linguagem, né? Então, desenvolvimento de phonological awareness, phonemic awareness, phonics, o que tudo isso é, como que é o processo de alfabetização e letramento. E, por último, a gente tem a parte de criação. Né? Então, dar esse start nos professores para criarem as suas próprias músicas e para incentivar os alunos a criarem as suas próprias músicas também. Porque a criança, naturalmente, tem esse processo criativo. O sistema escolar e o sistema da sociedade que vai tirando a criatividade das pessoas. E daí depois, quando eles têm lá 20, 30 anos, eles têm que gastar rios de dinheiro para fazer um curso de escrita criativa. Sendo que ele lá, quando ele era criança, ele já criava um monte de coisa, mas o pessoal falou para ele, você só pode fazer assim, você só pode fazer aquilo. Então, E agora, na era da comunicação na internet, que a gente depende de tudo disso, a gente precisa estar criando o tempo todo. Não tem mais essa de, eu vou seguir só as regras, vou fazer o certinho. Não, agora a gente tem que ser criativo, a gente tem que pensar fora da caixa, e isso faz uma diferença. Imagina se a gente desse oportunidade para as crianças desde pequenas, né? Sim, exato. Então, em breve, a divulgação do curso vai aparecer aí. Fica de olho no Instagram, no Facebook, nas redes de comunicação da Débora. E eu quero dizer muitíssimo obrigada pelo convite e por essa conversa aqui. Muito bacana. E eu acho que, assim, as pessoas precisam saber das coisas que a gente faz. Né? Então, a Anne faz um trabalho, para quem é da minha rede, né? E está vindo aqui, a Anne faz um trabalho muito interessante, pensando a musicalização infantil bilíngue, com esse pensamento das famílias, em como as famílias podem fazer isso dentro de casa de uma maneira natural, de uma maneira leve e bonita, pelo uso da música, pensando para a aprendizagem do outro idioma e o contato com outro idioma, né? Então, como você, como pai, mãe, vô, avó, tio, tia, pode usar a música para dar este contato, esses recursos para as crianças, para elas se desenvolverem de maneira mais integral e linda e gostosa. Começando o mais cedo possível. Exato, porque é importante, né? A gente sabe que os estudos, né, de fono, tudo, né? Quando eles pensam nessa escuta seletiva, né? É muito cedo que as crianças começam a selecionar os sons comuns para ela, né? O mais padrão, porque é isso, né? A gente já falou um pouco disso. O cérebro busca padrão. Então, se ele não está acostumado a ouvir aquele sonzinho, ele não vai prestar atenção naquilo, ele vai para o padrão. Né? Então, se a criança já tem esse recurso, é sempre mais, é sempre melhor. Né? Com certeza, especialmente se a gente usa a música para isso. Exato. Sempre. Muito obrigada de verdade, Débora. Foi um prazer imenso. E espero que a gente continue mais conversas. Você tem muita coisa para contribuir. Espero que a gente se veja por aqui mais uma vez. A gente constrói junto. Com certeza. Eu acho que é bacana a gente deixar, então, uma caixinha lá depois, né, da live que a gente vai disponibilizar para todo mundo, colocar uma caixinha, porque se ficar alguma pergunta, a gente também responde, né? Verdade. É isso aí. Boa ideia. Obrigada demais. Obrigada, gente. Um grande beijo. Tchau, gente do YouTube também, se tem alguém aí, ó. Tchau. Tem. Eu vou desligar aqui, mas a gente vai ficar aqui. Peraí, vou desligar. Tchau. Tchau.